Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 1, 2 e 3. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é seu nome. Clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Fecha sua Bíblia agora. Fecha também os seus olhos e peça ao Espírito Santo para revelar a palavra dele ao seu coração nesta noite. Esqueça de todas as suas preocupações e fique de porta fora, aqui dentro, que a sua mente seja saturada, impregnada através da mensagem de Deus nesta noite. Deus permanece falando, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, Tu és o Rei, soberano, Senhor da glória, o justo juiz. Tu és aquele pela qual nós podemos clamar, e o Senhor nos ouve. Tu és aquele, ó Deus, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja o teu nome louvado por esta noite tão maravilhosa, que o Senhor nos propicia em reunirmos neste lugar com a finalidade de engrandecer e glorificar o teu nome. Pai, a tua palavra há de ser ministrada e será ministrada em o nome do Senhor Jesus. Ministra o nosso coração, fale conosco, nos confronte por meio dela e também traga edificação à tua igreja. Que ao nome do Senhor Jesus receba a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Digam amém e digam graças a Deus. Presta atenção nessa palavra nesta noite. Meus amados irmãos e irmãs, no momento em que o profeta Jeremias recebe estas palavras em que diz: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. No momento que ele recebe essa revelação, esta palavra de Deus, o profeta Jeremias estava encarcerado, ele estava aprisionado, ele estava encerrado no pátio da guarda, como diz o versículo 1. Agora, qual era o motivo que o profeta Jeremias se encontrava encarcerado? O profeta Jeremias estava encarcerado porque ele profetizava coisas que as pessoas não gostavam de ouvir. Ele profetizava acerca do juízo vindouro de Deus sobre aquela nação pecaminosa. Ele, de certa forma, chamava o povo e o rei ao arrependimento naqueles dias. E por conta da palavra de Deus pregada pelo profeta Jeremias, é que ele está encerrado, é que ele se encontra aqui, como diz a palavra de Deus, encarcerado no pátio da guarda.
Aí, irmãos, nessa noite eu quero destacar algumas coisas neste versículo que nós vemos aqui. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta noite, compartilhar para a sua meditação, é que o versículo 3 começa com a palavra clama, que vem de clamar. A palavra clamar significa gritar, meus irmãos. A palavra de clamar significa bradar, exclamar. É como um pedido de socorro. Eu te digo que nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma oração. E veja que Deus está dizendo: clama a mim. Não é clamar a qualquer um, meus irmãos. É Deus que está dizendo: clama a mim. Veja que não é essa uma iniciativa que está partindo do profeta Jeremias, mas é simplesmente Deus que está aqui dizendo: clama a mim, Jeremias. Sabe, irmãos, que nós precisamos clamar, meus irmãos. Nós precisamos buscar fervorosamente a presença do nosso Deus. Nós precisamos gritar na presença do Senhor, clamar pelo Senhor. No início da minha conversão, eu não entendia porque alguns crentes oravam em voz alta. Eu até zoava um pouco desses, dizendo: por que esses crentes oram tão alto, irmã Gigi? Sendo que Deus, Ele não é surdo. Mas aí, quando eu me voltei pela palavra de Deus, eu me deparei com esta palavra clamar. E veja que não é Jeremias que está dizendo, não é o profeta que está dizendo, é o próprio Deus que está dizendo a nós aqui nessa noite, igreja, que nós precisamos clamar a Ele. Nós precisamos buscar a presença do Senhor intensamente, fervorosamente, irmãos. Há momentos na nossa vida que só clamores que resolvem. Clamar, como eu disse, é diferente de você orar. Às vezes você ora, mas nem sempre você está clamando. Mas todas as vezes que você está clamando, você está orando. Cito um exemplo: a sua casa está pegando fogo, Deus te livre e guarde de que isso aconteça. Como que você pede ajuda para alguém? Ajude aqui, ajuda. Ó, minha casa está pegando fogo. Entende, irmãos, que não é assim que nós agimos. Simplesmente nós gritamos: socorro, me ajude aqui, a minha casa está pegando fogo. Isso é, irmãos, clamar. E Deus está dizendo: clama, Jeremias, clama, Pedro, clame, Maria, clame, José, clame, Gilberto, clame, Joanice, clama, irmã Neuza, clama, meus irmãos. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus deseja que nós venhamos clamar, igreja. É Deus que está desejoso, é Deus que está desejoso de que a igreja passe a clamar, meus irmãos. E veja que Deus, Ele tem prazer nas nossas orações. Deus, Ele tem prazer em ver a sua igreja clamando, gritando, bradando. Olha o que está escrito no Salmo 17, versículo 3, Davi dizendo: eu te invoquei, eu te clamei, ó Deus, porque queres me ouvir. Deus quer te ouvir nesta noite, meu irmão.
Está escrito que Deus tem prazer na oração dos teus servos. Enquanto a oração do ímpio ela é detestável, ela é abominável aos ouvidos de Deus, a Bíblia diz que a oração de um justo, meus irmãos, é agradável aos olhos de Deus. Então clame, ore, busque a presença dEle, porque Ele é o maior incentivador de que nós venhamos orar. Nós olhamos para os evangelhos, uma das coisas que Jesus mais faz é estar incentivando os seus discípulos a buscar o Pai em oração. Constantemente Jesus está dizendo: ore. Ele vai falar acerca do orar sempre, desfalecer, desanimar jamais, meus irmãos. Mas nós às vezes fazemos ao contrário. Nós desanimamos com facilidade e oramos, irmãos, muito pouco. Lembra da parábola do juiz iníquo e da viúva? Diz que essa mulher importunava, clamava, bradava, gritava, pedindo que aquele juiz julgasse a sua causa, meus irmãos. Isto é orar com intensidade. O problema é que às vezes nós não colocamos intensidade, nós não somos intensos nos nossos momentos de oração. Oramos às vezes até de boca para fora. Alguns dobram o joelho, o sono acomete, abre a boca, meus irmãos. Não pode ser assim conosco. Deus está interessado em que você clame. Ele está dizendo: clama a mim. Terceira coisa que eu destaco neste versículo é que Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Pergunto a vocês nessa noite: nós estamos ou não vivendo em tempos difíceis? Como que nós estamos, irmãos? Vivendo os dias difíceis, dias proféticos, porque Paulo vai dizer que nos últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis. E significa que o melhor momento para a igreja clamar é que dia? É que hora? É agora, meus irmãos. Eu chamo a sua atenção porque Jeremias, ele estava onde? Ele estava num parque colorido. Ele estava na sala real. Ele estava no bosque florido, igreja. O versículo 1 chega a dizer que ele estava encarcerado, meus irmãos. Ele estava, irmão Gilberto, aprisionado. E Deus aparece a ele pela segunda vez e diz: Jeremias, é momento de você clamar, meu filho. É nos momentos difíceis, meus irmãos, que nós precisamos clamar. Atenta para isso. Se nós como nação estamos atravessando esses dias tribulosos, difíceis, meus irmãos, dias duvidosos, a melhor coisa a fazer nesses dias é dobrar o joelho e clamar a Deus, invocar a presença de Deus, igreja. Não permita que a prisão te leve à apatia de tal forma que você não clame, não invoque a presença de Deus. Paulo e Silas clamavam e oravam a Deus, estando na prisão, meus irmãos. É nos momentos de adversidade, atenta para isso, que você tem que clamar, que você tem que buscar a presença de Deus. Salmo de número 50, versículo 15, eu gosto mais deste versículo que diz: invoca-me em que dia? Invoca-me no dia da angústia. Que quem invocar a igreja é chamar a Deus com intensidade, sem texto. Clamar a igreja
Invoca-me no dia da angústia, irmã, que você tem que clamar e buscar a presença de Deus. É nos dias difíceis, é nas lutas diárias, é na labuta, é naquele momento, no ápice da provação, que você precisa invocar, meus irmãos. Invoca, e é Deus que está dizendo. Mais uma vez é Deus que está dizendo: invoca-me no dia da angústia. E qual é a resposta? Eu te livrarei. Tem livramento para você aqui nessa noite, se você clamar e invocar. Eu te livrarei, tu me glorificarás, igreja. Se você crê nisso, aplauda este Deus, aplauda bem forte. O Salmo de número 120, versículo 1. Salmo de número 120, versículo 1 diz: na angústia clamei, e Ele me ouviu. Deus está com os ouvidos atento ao seu clamor nesta noite. Portanto, Ele está dizendo: clama-me e responder-te-ei. Quarta coisa que eu quero destacar é justamente isso. Clamar a Deus nos traz respostas. Vou repetir. Clamar a Deus nos traz respostas. Quantos aqui precisa de uma resposta de Deus? Em alguma área, É promessa dele, ele é fiel, igreja. Clama a mim e responder-te-ei. Deus não nos deixa sem resposta, igreja. E há resposta de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Ele está dizendo: clama a mim, porque atrás do clamor, o resultado do clamor, igreja, é resposta de Deus. Resposta. Talvez não no momento que você deseja, mas é no momento de Deus, irmã Deus. Eclesiastes vai dizer que para tudo tem um tempo determinado. Mas a certeza é, irmã Graça, que sem resposta você não fica. Sem resposta a igreja não fica. Ele pode sim responder como um sim, como espera ou não, mas sem resposta Ele não deixará você. Portanto, Ele está dizendo: clama a mim e eu vou te dar resposta, Jeremias. Em quinto, para não prolongar, para nós orarmos, quem clama vive experiências com Deus. Quem clama, irmã Marli, vive experiências com Deus. Quantos aqui desejam isso? Experiências com Deus. Jeremias, Deus está dizendo: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você deseja experiência com Deus, meu irmão, o caminho é clamar a Ele, buscar a face dEle, porque além de te dar resposta, Ele vai te submeter a experiências sobrenaturais, meus irmãos. Ah, quantas são as pessoas que às vezes estão vivendo uma fé cristã dentro da igreja, bitolado dentro da igreja, mas ainda nunca teve uma experiência com Deus, meus irmãos. Isso é triste, porque Deus está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Deus está acessível a nós aqui nesta noite, irmãos e irmãs. O véu que nos separava já não separa mais,
Você pode se achegar à sala do trono de Deus nessa noite e de desfrutar de intimidade com este Deus, meus irmãos. Está escrito que os segredos do Senhor é para os que o temem. Há coisas que Deus deseja revelar a mim e a você aqui nesta noite. Jeremias, mesmo estando encarcerado, Deus está dizendo: Jeremias, me busque, porque eu vou te responder, Jeremias. Faça da sua prisão um lugar de clamor, meu irmão. Faça da sua prisão um lugar de adoração. Faça da sua prisão um lugar de culto a Deus. Faça da sua prisão um lugar de adoração a Deus. Quem clama, vive experiência. E por último, quem clama, se torna íntimo de Deus. Íntimo, meu irmão. Intimidade com Deus. Não tem coisa melhor nesta terra do que intimidade com Deus. Que é ser íntimo com Deus. Então esta é a palavra que eu tenho para você aqui nesta noite. Poderia perdurar, mas o nosso intuito é oração, é clamor, meu irmão. E eu quero convidar você a orar e depois clamar. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite. Quem clama tem resposta. Quem clama vive experiências com Deus. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas ou firmes que não sabes. Quem clama se torna íntimo de Deus. Desfruta da proximidade deste Deus. Fecha seus olhos. A presença de Deus está acessível a nós aqui nesta noite. Natanael, me ajude aqui. Nós vamos cantar um hino antes de nós orarmos. Depois nós vamos clamar. Pastor, mas eu gostaria de clamar com os joelhos dobrados. Você pode clamar porque você tem essa liberdade. Mas nós vamos clamar por sua casa, por sua causa. Vamos clamar por sua vida, vamos clamar por sua família, vamos clamar pela nossa nação brasileira. Fecha seus olhos agora. Você precisa clamar então como Davi. Você precisa clamar como aquela mulher Cirofenícia, lembra? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Lembra? Jesus ouviu o clamor daquela mulher. Lembra do clamor de Bartimeu? Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor parou e atentou para o clamor de Bartimeu. Você precisa clamar, meu irmão. Você precisa buscar a presença de Deus nessa noite. Com seus olhos fechados, você vai preparar o seu coração. Aleluia, aleluia. Para buscar a presença dEle nesta noite. Você vai orar, mas você vai orar intensamente. Você não vai orar de boca para fora nesta noite. Você vai rasgar sua alma, irmã. Talvez você se encontra aprisionado por algo, alguma circunstância. Talvez você está aprisionado, alguém da sua casa se encontra aprisionado pelo medo, a depressão, um vício. Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. A resposta, igreja,
vamos viver o sobrenatural de Deus aqui nesta noite. Esqueça da pessoa que está do seu lado. Geralmente há pessoas, segura aí. Tem pessoas que têm vergonha de clamar, meus irmãos. Oh, meu irmão, faz isso não. Tem pessoas que têm vergonha de orar em voz alta. Ah, meu irmão, não preocupa com nada não. Clama a Deus, clama a presença dEle, invoque enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, aleluia, aleluia.